somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, os irmãos que estão na live. Deus nos abençoe grandemente. Nós vamos ouvir nesta madrugada uma palavra pelo evangelista Evaildo e logo após vamos orar pelos pedidos de oração. E a vitória é grande. O nosso Deus está pronto a nos atender. Os ouvidos dele estão atentos à oração deste lugar. Não é, Evaildo? Paz do Senhor a todos. Cumprimento a todos que estão nos assistindo através do Facebook, através da live. Que você possa ser abençoado, que a tua família seja abençoada, em nome de Jesus. Que os irmãos que estão em casa aí nos assistindo possam ser ricamente abençoados. Que o Senhor Jesus possa estar trazendo paz, alívio para o teu coração nesse momento de adversidade, de luta. Eu quero trazer uma palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31, que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: Asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conhece. Amém? A palavra de Deus aqui ela está deixando bem claro que aqueles que andam com Jesus, aqueles que andam com Cristo, também recebem permissão de Deus para que o inimigo venha peneirar na sua vida, que o inimigo venha tocar. Nós conhecemos a história de Jó. Satanás ele se apresentou diante de Deus e recebeu permissão de Deus para tocar na vida de Jó. Pedro ele está andando com Cristo, ele foi escolhido por Cristo, porque nós vemos que em Lucas capítulo 5, Jesus ele faz o chamado: vem e eu te farei pescadores de homens. Ou seja, Jesus escolheu Pedro, ele está andando com Pedro, Pedro está andando com Jesus, e ainda assim Jesus está dizendo: Satanás ele veio com autorização para te tocar, para tocar na tua vida. Mas eu roguei por ti, ou seja, eu roguei ao Pai. Mas é interessante que o texto diz aqui que Jesus não rogou para que ele fosse livrado daquele momento. O texto diz que Jesus rogou para que a tua fé não se esgote. Porque há momentos que a batalha vai ter que vir. Nós vamos ter que passar pelo processo. Nós vamos ter que passar pela luta. É indispensável que o ser humano passe pela luta. Assim como o soldado é forjado na batalha, assim como o ouro é forjado no fogo, nós vamos ter que passar pela batalha, nós vamos ter que passar pela fornalha da adversidade. E é nessas batalhas que muitas das vezes nós somos forjados, nós somos transformados. Ou seja, Jesus diz que a tua fé não te esgote. E quando te converteres, ou seja, a partir desse momento, haverá transformação na tua vida. Quando você for transformado, fortalece os teus irmãos, porque há batalhas na nossa vida que elas são necessárias para nos moldar, para nos transformar, para ser um processo de conversão na nossa vida. Então Jesus está dizendo: e quando você se converter, quando você for transformado, dá testemunho, glorifica o nome do Senhor na tua vida, fortalece a fé dos teus irmãos, falando daquilo que Jesus tem feito na tua vida, falando daquilo que Deus tem feito na tua vida. Pedro disse: Senhor, eu estou pronto para ir para a morte, eu estou pronto para ir para a prisão contigo. Mas Jesus disse: não, Pedro,
eu ainda te digo que antes que o galo cante, você vai me negar que me conhece 3 vezes hoje. Ou seja, diante da batalha, diante da adversidade, vai acontecer de você às vezes negar Cristo. Às vezes você vai retroceder. Às vezes você vai falar, não, eu acho que não era bem isso que eu queria, sabe? Então muitas das vezes a luta ela vai vir e vai acontecer de você até negar Jesus. Mas Jesus ainda assim está intercedendo por nós. Ele está rogando junto ao Pai, porque Ele acredita em nós. Assim mesmo como Jesus disse, Pai, todos aqueles que o Senhor me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Ou seja, Jesus Ele sabe das besteiras que nós vamos fazer, das vezes que nós vamos negar Ele, das vezes que nós vamos retroceder na fé. Mas é necessário passar por esse processo. Eu creio que o mundo vai ser dividido entre antes da Covid-19 e depois da Covid-19. A nossa fé, ela também é assim. Nós cristãos, a nossa história ela é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Quantas e quantas pessoas que não se importavam com a família e começaram a olhar para a família de uma forma diferente agora? Quantas e quantas pessoas que não valorizavam as suas amizades e agora estão valorizando as suas amizades, estão com saudade dos amigos? Como eu gostaria de poder visitar meus amigos, como eu gostaria de poder viajar para a casa dos meus familiares, poder fazer uma visita nesse momento. Ou seja, há momentos que a adversidade é necessária para que a gente passe a valorizar mais as coisas da nossa vida. Eu costumo dizer que as pessoas hoje elas se reúnem mais para chorar pela morte do que para celebrar a vida. Tem muitas famílias que não se reúnem para sorrir pela vida, mas para chorar pela morte. A minha família mesmo, eu costumo dizer que depois que a minha avó morreu, a gente só reúne quando tem velório. A maioria das pessoas hoje, elas só se reúne quando tem velório. Não se reúne para celebrar a vida, e sim para celebrar a morte, para chorar. Mas nós precisamos nos reunir para se alegrar, para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus. Então é necessário que às vezes nós passamos por esse processo. E é necessário que o mundo passe por esse processo. Deus sabe de todas as coisas. Jesus diz, Pedro, quando te converteres, ou seja, eu sei que você vai se converter a partir desse momento. Eu sei que esse momento vai contribuir para a tua formação, vai contribuir para a sua transformação. Pedro retrocedeu? Retrocedeu. Ele voltou a fazer aquilo que ele fazia. Depois que Jesus foi preso, Jesus foi condenado, crucificado, morto. E Pedro voltou a fazer aquilo que ele fazia. Ou seja, ele retrocedeu. Mas Jesus orou para que a tua fé permanecesse. Então, enquanto a fé permanecer no nosso coração, ainda há esperança. Ainda há esperança de um recomeço. Há esperança de um novo começo. E é isso que Jesus quer trazer para a nossa vida. É isso que Jesus está dizendo. Porque quando Jesus ressuscitou, ele vai atrás de Pedro. E diz, Pedro, tu me amas mais do que esses? E Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus repetiu mais uma vez, Pedro, tu me amas? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas pela terceira vez? E Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus acreditou naquele momento. Jesus acreditava que Pedro ia passar pela fornalha da adversidade, mas que ele seria transformado. E eu acredito que Deus, Ele conhece todas as coisas e Ele sabe que a partir do momento que nós passamos pelo momento da fornalha da adversidade, algo de bom vai ser extraído de nós. É necessário passar por esse momento para que nós possamos ser moldados, transformados. E eu creio em nome de Jesus que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. A nossa história nunca mais vai ser a mesma. Nós precisamos nos achegar mais a Deus, buscar mais a Deus. Às vezes esses momentos são necessários justamente para isso, para que a gente busque mais de Deus. Pedro, ele tinha uma autoconfiança, ele disse, Senhor, eu estou pronto para morrer contigo, eu estou pronto para ir para a prisão contigo. E Jesus disse, não, Pedro, tu é fraco, você só é forte quando está comigo, você só é forte quando você está do meu lado, você só é alguma coisa quando você está comigo. Mas eu estou querendo te dizer, Pedro, que a partir do momento que eu for preso, que eu me afastar de você, Pedro, você vai me negar. Então nós somos fracos, nós somos frágeis, e nós precisamos permanecer junto de Jesus. Só assim nós vamos vencer essa batalha. E nós vamos ser transformados pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.
Os irmãos que estão aqui no templo, vem, chega para cá para a gente orar pelos pedidos. E nós cremos que a vitória é certa. Vamos orar pela irmã Maria Lopes. Vai ser o resultado dos exames dela. Orar por minha sobrinha Rebeca e por todos aqueles que estão com pedidos na presença de Deus. Senhor Deus, diante de Ti, Senhor, aqui reunidos, a Tua palavra diz que o Senhor está em nosso meio, onde estiver 2 ou 3 em Teu nome. Em Teu nome, Jesus, passa as Tuas mãos saradoras. Em Teu nome, querido Jesus, abre portas. Usa as mãos dos médicos. Em nome de Jesus, vem com salvação, ó Pai, em todos estes nomes que estão registrados neste caderno. Ó Senhor da glória, intercedemos por Tua igreja, a de Mangueiras. Vem, Senhor, trazendo um grande avivamento, despertamento. Enche o coração dos irmãos de sede e fome por Tua presença. Que os irmãos sejam despertados a Te buscar como nunca buscaram. Em nome de Jesus, cremos na Tua intervenção. Cremos, Senhor Jesus, que o Senhor está curando, que o Senhor está repreendendo, ó querido Deus, que o Senhor está livrando nesta hora. Em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua casa intercedendo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos.